Acho que não tem mais por enquanto. Vamos ler então lá em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 4, glória a Deus, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos ler de novo? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A última vez: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos orar a Deus? Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus, para a gente orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nós mais uma vez entramos em oração na tua presença, para te exaltar e te glorificar, para bendizer o teu nome, e declarar que tu és o nosso Deus, e que nós somos dependentes de ti, e da tua santa palavra. Paizinho querido, vem nesta noite falar comigo, falar conosco, nos abençoar, nos dar vitória, Senhor, manifestar o teu poder, o teu amor, manifestar a tua alegria, a tua graça, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, para o louvor e para a glória do teu nome. Enquanto a palavra estiver sendo pregada, Senhor, manifesta o teu poder, vai operando milagres, visitando o teu povo, curando, libertando, fazendo maravilhas, nos fazendo crescer na graça, na fé e no conhecimento do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu repreendo também toda distração, todo tipo de, meu Pai, inquietação, sonolência, cansaço, meu Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, e declaro, meu Pai amado, o teu Espírito Santo com toda a liberdade para agir no meio do teu povo e da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu confesso que eu nunca preguei sobre esse tema, né, regozijar-se, como também tem muitos temas que a gente vem pregando aí, o anterior, também o posterior, são temas novos que Deus tem nos dado ao coração, e o Espírito Santo tem nos inspirado a falar para a igreja, porque antes de pregar, eu tenho o costume de orar e pedir a Deus: Deus, qual é a palavra que a tua igreja precisa ouvir? E eu vou orando a Deus, às vezes vem uma palavra que eu já tenho bastante conhecimento dela, assim, e eu fico, sabe, pensando, é da minha carne, é de Deus. Senhor, revela, confirma, qual é a palavra? E Deus então mostra nitidamente a palavra. E dessa vez, hoje, a palavra de hoje, acordei bem cedinho, porque eu preguei essa palavra de manhã, não como eu vou pregar hoje, agora, mas de madrugada, lendo a Bíblia, ontem à noite também, e Deus confirmou essa palavra no meu coração. Nós fomos muito abençoados hoje pela manhã. Então nós vamos falar sobre regozijar-se, amém? A palavra diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que é regozijar-se? Regozijar-se, irmãos, é alegrar-se, é estar feliz, é estar contente. Isso é regozijar-se, a mesma coisa que alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Paulo, ele deixa essa instrução para o povo dele: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, a crescente ordem de diversidades, vamos dizer, a crescente diversidades de atividades que visam trazer alegria para o ser humano. Muitos vão para uma viagem para se alegrarem, outros procuram adquirir um bem para se alegrar, outros, irmãos, compram uma roupa nova. Tem gente que fica mal e às vezes tem que ir no shopping gastar para poder trazer uma alegriazinha assim. Então, eu preciso gastar alguma coisa, eu vou no shopping comprar lá algumas coisinhas e aí fica toda feliz, né? Tem gente que até gasta no cartão, estoura o cartão e para fazer algumas compras porque se sente bem comprando. E assim sucessivamente, irmão. Nós sabemos que a alegria, ela é fruto não apenas, né, de circunstâncias, mas também existem até hormônios que são responsáveis pela alegria, né? A dopamina e outros hormônios são hormônios da alegria. Tem gente que até come bastante chocolate, né, quando está deprimido, mulher, homem, né, come bastante chocolate, porque o chocolate, ele libera esses hormônios para que a pessoa se sinta melhor. Então aí o motivo porque tem muita gente que é chocolatra,
porque o chocolate também libera esse hormônio que produz alegria. Então, é um fato que ocorre no ser humano. E nós sabemos também, amados, que clinicamente comprovado, irmão, cientificamente comprovado, as pessoas que possuem alguma religião e que professam um tipo de fé, elas têm a tendência de ficarem menos enfermas. Isso, os médicos dizem isso, já é comprovado. Pessoas que frequentam uma igreja como a gente, que tem assim uma frequência de buscar a Deus, de crer, eles falam que a fé, ela tem o poder de manter a pessoa saudável. Então, alguns assuntos que giram em torno do que nós vamos falar hoje aqui sobre alegria. E a palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não consiste no comer, falando de chocolate aí, e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Então, 3 coisas. O reino de Deus não consiste em você ficar comendo, mas, irmão, nem bebendo, mas na justiça, na paz e na alegria. Há pessoas que bebem para ficar mais alegre, há pessoas que querem ir dançar para se distrair, esquecer dos problemas, há pessoas que usam drogas, há pessoas que buscam a alegria em outros relacionamentos, e assim sucessivamente. É uma gama muito grande. Os shows, os atrativos, os parques, irmãos, cada vez mais tem crescido, parque aquático, parque não sei das quantas, tem muitos parques onde as pessoas têm procurado se alegrar, têm procurado a alegria, mas a Bíblia fala de uma alegria, onde nós encontramos, que é encontrada no reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus não consiste em comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito, aleluia, no Espírito Santo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele disse, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, nós podemos ter a impressão de que Paulo gozava de um momento muito bom na sua vida. Nós podemos ter a impressão de que tudo estava ocorrendo da melhor maneira, da melhor forma na vida de Paulo, tudo estava dando certo, ele estava muito bem, ganhando muitas almas, quem sabe andando de carro novo, de relógio Rolex, quem sabe muito dinheiro no bolso, muitas amizades, nenhum problema, nenhuma enfermidade. Mas, irmãos, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, à igreja de Filipos, ele estava preso em Roma, e já estava muito tempo sendo ali preso, aprisionado, e aguardando o julgamento. Ele estava aguardando ser julgado, e posteriormente ele foi julgado, foi condenado e foi morto. Aleluia. Essa parte não fala na Bíblia que ele foi condenado e morto, mas nós temos livros históricos que falam sobre a forma que Paulo morreu, mas fala exatamente esse momento, em Filipenses, que ele estava preso, ele estava encarcerado. Nós vemos outras partes que Paulo fala que ele foi abandonado por todo mundo. Ele disse, ninguém compareceu quando eu fui levado a juízo, todo mundo sumiu, eu tive que ficar sozinho, me defender sozinho. Paulo praticamente foi abandonado. Ele estava em uma prisão, um tipo de prisão que era um tipo de um buraco, algo subterrâneo, que era um lugar sombrio, um lugar frio, um lugar isolado, irmão, talvez se alimentando. Se hoje a comida da prisão em algumas prisões não é nada bem, né? Imagine naquela época que Paulo comia, passando frio, solidão, os próprios irmãos tinham sumido, e lá está Paulo com uma pena em suas mãos, o tinteiro, e escrevendo uma carta para uma igreja. Ele não estava ali reclamando, prostrado, entristecido, decepcionado, frustrado com a vida, mas ele estava escrevendo uma carta para a igreja de Filipos. No versículo 4 ele diz, regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos, aleluia. Ele estava alegrando aqueles que estavam fora, que estavam livres da prisão, e que gozavam de liberdade, que podiam estar entre os seus entes familiares, entes queridos, aleluia. Paulo estava agora alegrando e estimulando aquele povo a que eles se alegrassem.
Mas parece, irmãos, uma incongruência, alguma coisa do gênero, algo incompatível. A pessoa está presa e está falando de alegria. Geralmente o preso, a conversa de preso, irmão, eu já vi, não é conversa de alegria. É conversa de depressão, de ansiedade. Ele está confinado ali, ele não pode sair. Ele quer sair, mas ele não pode. Ele quer ver alguém, mas ele não pode. Ele conta os dias, as horas, ele sabe até quantas horas ele passou ali atrás das grades, porque, irmão, é terrível para uma pessoa que ficou atrás das grades. Conversa de preso não é conversa de alegria, não, irmão. A gente sabe que muitos se drogam, outros usam de outros meios para tentar vencer, irmãos, a dureza que é estar em um lugar de confinamento. E Paulo se encontrava preso fisicamente, mas espiritualmente Paulo estava mais livre do que qualquer outra pessoa. Aleluia. E nós vemos na Bíblia Sagrada dizendo que o reino de Deus não consiste em comer e em beber, mas em alegria, diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, justiça e paz. Aleluia. Nós vemos também no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo número 22, que fala sobre o fruto do Espírito. E o primeiro, nós falamos esses dias aqui, de alguns frutos, não falamos bem desse versículo, mas foi de um outro que era parecido. Mas o primeiro fruto que a Bíblia relata é o amor. E logo após o amor, vem logo a alegria, ou o regozijo, amém? Então, a alegria, ela não depende das circunstâncias, amém? A alegria independe das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Paulo não falou regozijai-vos como alguém que fala bom dia, boa tarde, mas ele falou com conhecimento de causa. Ele tinha um propósito com este mandamento, com essa ordenança que ele deu ao povo. Regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos. Podemos perceber isso pelo modo que ele foi enfático. Ele fala 2 vezes, se alegrem, fiquem felizes, contentes, sempre. Outra vez eu digo, eu repito para vocês, se alegrem, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, ele não apenas disse regozijai-vos, mas ele disse regozijai-vos sempre. Não é somente nos dias de alegria e de contentamento, de promoção ou de pagamento ou Natal, ou em jantares na família e coisas do gênero, que nós devemos nos alegrar, irmão. A nossa alegria, ela vai muito mais além do que a alegria que nós obtemos nesses momentos que eu acabei de citar. Alegria passageira, alegria do mundo, alegria passageira. Então, a nossa alegria independe de circunstâncias. É como o mar, nós vimos agora, o mar está tendo aí umas coisinhas, né, acontecendo. Mas, irmão, o mar, na sua superfície, muitas vezes, ele está revolto. Eu já estive algumas vezes, várias vezes em alto mar, pescando, e já vi tempestade no mar, irmão. Dá medo, hein? Eu que sou meio, não tenho medo de quase nada. Esses dias que eu fui, uma vez que eu fui aí, eu fiquei com medo. Porque o barco ia lá em cima, sumia. Você não via nada, só via... Aí baixava assim, você só via a água ao seu redor. Então, irmão, é só na oração ali, pedindo a Deus a graça do Senhor. É difícil. Mas, irmão, o mar é assim. Ele por cima, ele está ali mexido na tempestade, vendaval, aquelas coisas que a gente sabe. Mas lá no mar, no profundo do mar, nada disso que está acontecendo em cima influencia embaixo, na parte inferior do mar. Uma das partes mais fundas do mar tem 11 mil quilômetros, 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros de profundidade, não 11 mil quilômetros, 11 quilômetros de profundidade. Então veja, o que acontece na superfície não influencia a parte interna do mar. Assim, Paulo estava dizendo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que acontece na nossa superfície, na nossa vida, irmão? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Amém?
mas tem de bom ânimo. O que acontece na nossa superfície não pode abalar, ou influenciar, ou interferir naquilo que já está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E a Bíblia diz que o reino de Deus é alegria. Amém? Se o reino de Deus é alegria, nada pode roubar essa alegria que está dentro de mim. Ainda que eu perca o emprego, ainda que eu passe por tribulações, por dificuldades, irmãos, nada poderá roubar aquilo que está dentro do meu coração. Aleluia, porque a alegria do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, ela é um fruto que habita dentro do meu coração. C.S. Lewis disse que não devemos deixar a nossa felicidade depender de algo que podemos perder. Olha só, não devemos deixar a nossa felicidade depender de algo que podemos perder. Você não pode colocar a tua expectativa no emprego. Tem gente, você viu o engenheiro que se matou e matou toda a família um tempo atrás, faz uns 6 meses? Engenheiro, matou a esposa, matou os filhos, lá no apartamento, todo mundo falou, como é que esse cara fez isso? Ele era boa gente, classe média, irmão, trabalhador, eles eram bem relacionados, todo mundo gostava da mulher dele, dos filhos, eles eram um exemplo ali no prédio. Aí depois foram ver por que ele fez isso. Ele perdeu o emprego, ficou com medo de não ter condições de sustentar a família, foi lá e matou todo mundo e se matou também. Veja, a expectativa dele estava no emprego, ele estava seguro naquele emprego. Imagina o que ele não deve ter feito para não perder esse emprego, não é verdade? Imagina como ele se vendeu, quem sabe se corrompeu, não sei, irmão, mas tem pessoas que colocam a expectativa no emprego, que colocam a expectativa num carro, quando é roubado, pronto, acabou, não quero saber de igreja, roubaram meu carro na porta da igreja. Outro dia roubaram, um tempo atrás, lá quando a nossa igreja era do outro lado, roubaram o carro de um irmão na porta da igreja. Meu Deus do céu, e aí? Vamos parar de congregar por causa disso? A sua alegria está no carro? Ou sua alegria está no reino de Deus? Sua alegria está no Espírito Santo? Sua alegria está em Jesus? Sua alegria está em saber que um dia você vai morar na glória? Essa tem que ser a nossa alegria, irmão. Com carro ou sem carro, como dizem, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos, não é um ditado que dizem por aí? Então, amados, nós não podemos depender das circunstâncias para estarmos felizes e alegres. Tem coisas que nos chateiam? Tem, mas isso não vai roubar a tua alegria, amém? Tem coisas que não dão certo nas nossas vidas? Tem, muitas coisas, mas quando nós estamos firmados com Deus, como Paulo estava, aleluia, a Bíblia diz, perto da meia-noite, eles estavam presos em outra situação já, lá em Atos capítulo 16, a Bíblia fala que eles cantavam, diz a Bíblia Sagrada, cantavam e oravam a Deus. Os homens estavam com as costas sangrando e estavam felizes. O pessoal daquela época, irmãos, eles ficavam felizes por sofrer por amor a Cristo. Muitas vezes na arena de leões, muitos foram mortos, e você pensa que eles ficavam correndo com medo? Eles estavam cantando hinos, irmãos. Enquanto a arena estava lá, todo mundo olhando, assistindo, a jaula fechada, e eles estavam lá no meio lá da arena, prestes a serem mortos, engolidos por aqueles leões, ao invés deles estarem reclamando com filhos, esposa, família inteira ali, de cristãos que foram mortos, fora outros cristãos que foram mortos, irmãos, no fogo, foram queimados vivos. Muitos cristãos foram queimados vivos na época da igreja primitiva. E você acha que eles ficavam chorando? Não, eles cantavam, eles adoravam a Deus. Vê Estevão, quando ele estava sendo apedrejado na Bíblia, a Bíblia diz que ele ainda teve uma visão e viu o céu aberto, e ao invés dele jogar praga naquele povo, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, só alguém muito resolvido, só alguém muito de Deus, para passar por um câncer e não se abalar e falar, não, eu sei em quem tenho crido. Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas se Ele não quiser também, eu sei que Ele vai me levar para a glória. É igual a música que a gente canta, o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Jó disse, irmãos, eu sempre cito esse versículo. Ainda que Ele me mate, nele eu hei de confiar.
Jó não estava preso aos seus filhos que morreram, aos seus 10 filhos. Jó não estava preso aos seus bens que ele possuía e que perdeu, a sua família, o seu lar e toda a sua riqueza. O coração dele estava em Deus, aleluia, e foi por isso que ele se manteve íntegro e fiel até o fim. Tem muita gente com depressão, irmão, tem muita gente nos consultórios médicos, nos psicólogos, psiquiatras e por aí vai, tomando um remédio controlado, porque está deprimido, porque está triste, porque não quer sair de casa, por causa disso, por causa daquilo outro. Não estou dizendo, irmão, que isso seja do demônio, longe de mim, eu não sou ignorante, amém? Mas eu quero dizer com isso, irmãos, também, que quando nós buscamos a nossa alegria em Deus, aleluia, nós deixamos de depender das circunstâncias do nosso entorno, porque a nossa fé está firmada em Deus, aleluia, o nosso coração está em Deus. A Bíblia diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, aleluia. E assim devemos ser nós, irmãos. Por que será que vemos com tanta frequência pessoas sofrendo de depressão? Se Paulo estivesse esperando que lhe acontecesse algo bom, para então se alegrar, ele iria morrer triste, porque a boa notícia nunca veio. Ele passou o fim de sua vida na prisão, e foi condenado e morto pelos romanos. As pessoas hoje passam suas vidas amarguradas e tristes, porque procuram alegria no lugar errado. Devemos nos alegrar e nos satisfazer somente em Deus, aleluia. Tem gente que perde a namorada, não quer ir mais para a igreja. Perdi a namorada, me largou, pastor, agora eu não quero ir mais para a igreja. Às vezes alguns jovens vêm namorar e vêm falar comigo, né? E eles vêm pedir: ó, pastor, e aí e tal, a gente está se gostando, né? Foi o caso do Murilo, né, que já casou. Quantos anos de casado você tem, Murilo? Ah lá, a Dilma não está aqui. Você tem sorte que a Dilma não está aqui, hein? Mas ele não lembra nem quantos anos ele casou. Quantos anos tem o Kaique? O filho dele já tem 4, então ele deve ter uns 6 anos de casado, por aí 7, né? Nessa base, né? Depois a gente conversa, está gravando o culto, nós passamos para sua esposa, tá bom? Glória a Deus. Mas o Murilo, quando ontem a gente foi para São Paulo, e a sua esposa, a Edilma, ela falou comigo: pastor, eu lembro até hoje, quando eu e o Murilo fomos pedir para namorar, que o senhor falou que a gente tinha que orar, você estava, né, e tal, foi falando lá os trâmites, as decisões que eu tomei, né? Tinha que orar primeiro e tal. Hoje eles casaram, fiz o casamento deles, graças a Deus, apresentei os filhos. Não sei se batizei, não batizei você não, né? Eu batizei. Foi eu que te batizei? E aí, Dilma, será que foi também? Foi também, eu batizei ele e a esposa dele. E já estou de olho no seu filho, quando ele crescer um pouco mais, quero batizar também, para a glória de Deus. Mas, irmão, eu costumo falar assim: olha, vem aqui, vamos deixar as coisas bem claras. Você quer namorar, é isso mesmo? Depois que a gente vê que há compatibilidade, que dá e tal, que eles vão orar, vai ter um período de oração, tipo uns 3 anos de oração. Brincadeira, irmão, brincadeira, 3 anos, né? Mas, irmão, tem um período de oração. Eu digo assim: olha, caso não dê certo, porque vocês vão se conhecer, Jesus não tem nada com isso, hein? É vocês que querem namorar. A igreja não tem culpa de nada, porque amanhã depois ele não vai querer mais, ou ela não vai querer mais, você vai querer sair da igreja porque o relacionamento acabou, né? Então eu costumo explicar direitinho. Tem gente que faz isso, perdeu o emprego, não vai mais para a igreja, está triste com Jesus. O que Jesus tem culpa de você ter perdido o emprego? Ele tem, talvez, ele deixou que você perder, porque ele tem o melhor para você, não é verdade? Não é hora de culpar Jesus, é hora de glorificar. Então, amado, a nossa alegria não pode estar em circunstância. Paulo, ele não ficou, irmãos, fiado na circunstância, aleluia. E a palavra diz aqui: bendito seja o nome do Senhor, regozije-se, porque Jesus te ama, amém? Nós estávamos vendo, eu estava lendo hoje uma passagem, onde os discípulos foram, por ordem de Jesus, evangelizar. E quando eles voltaram, eles chegaram em Jesus todos felizes, dizendo: Senhor, mestre, em teu nome nós expulsamos demônios, os demônios se submeteram a nós no teu nome, em teu nome nós curamos enfermo. Oh Jesus, que maravilha, quanto milagre, quanto poder. E Jesus falou: vocês estão alegrando por isso? Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Então quer dizer,
Nós não temos que pôr a nossa alegria se a igreja está cheia, está vazia, se ganhou muitas almas, se não ganhou, se deu problema no emprego, lá em casa. Irmão, a nossa alegria não pode depender dessas coisas. Por isso que a Bíblia fala, nossa alegria tem que estar no céu. Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. Amém? O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Então, regozije-se porque Jesus te ama. Regozije-se porque você vai morar no céu, aleluia, com Jesus. Regozije-se porque Ele cuida de você, porque Ele te escolheu, porque Ele te salvou, porque Ele morreu por você. Se alegre por isso, irmão. As demais coisas são, irmãos, comparadas com isso, insignificantes. Amém? As demais coisas comparadas com o reino de Deus são insignificantes. A palavra regozijar-se significa alegria e contentamento, satisfação, júbilo, aleluia. A Bíblia nos ensina que um dos melhores hábitos que uma pessoa pode cultivar na sua vida é a alegria. Louvado seja Deus. Na Bíblia Viva, que é uma outra versão, fala assim, estejam sempre alegres, diz a Bíblia Sagrada, no Senhor. Outra vez vos digo, estejam sempre alegres. É essa a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu amado, a alegria é um fruto do Espírito. A alegria é uma característica do céu. Amém? Nós temos hoje um tesouro dentro de nós, o Espírito Santo. Nós temos a salvação. A Bíblia diz que a alma de um homem, de uma mulher, vale mais do que o mundo inteiro. Então nós temos motivos o suficiente para nos alegrar. Ah, mas e a crise, pastor? E o Temer, pastor? E não sei quem mais, pastor? Irmão, minha alegria não está no Temer, não. Na política, não está nessas coisas. Minha alegria está em Jesus. Eu não quero saber do noticiário. Eu posso até acompanhar para ficar atualizado, mas eu não vou deixar que nenhuma dessas notícias ruins venham me contaminar. Nada vai roubar a alegria que Deus colocou no meu coração, e nada pode roubar a tua alegria. Mas pastor, meu marido não é convertido ainda. Se alegre porque ele vai se converter um dia, irmão. Tenha fé. Mas pastor, meus filhos estão desviados. Irmão, se alegre porque eles vão voltar para o Senhor Jesus, porque aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para completar. E no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você está debaixo de uma promessa, fica firme porque a tua casa vai vir. A tua casa é consequência, teu marido, tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, teus avós, todos virão, irmão, para a glória de Deus, porque é promessa do Senhor. Então a alegria, ela é uma característica do céu. Nossa alegria humana não é constante. Nossa alegria humana é sujeita a variações, a desgastes, não é assim? A alegria terrena, Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é diferente da paz que Jesus dá. A paz de Jesus, mesmo na tribulação, você não se desespera, mesmo diante de uma notícia ruim, você não se desespera, porque o seu coração está firme em Deus, você tem paz no teu coração. E a alegria que Deus nos dá também é diferente dessa alegria passageira, a alegria do mundo. É uma alegria verdadeira. A Bíblia diz que Ele nos deu vestes de alegria em lugar de espírito angustiado. Talvez você entrou aqui angustiado, Deus vai te vestir hoje, já tem uma roupa prontinha, o teu número, os anjos já confeccionaram para você, chamada vestes de louvor, de alegria, que o Senhor tem para te entregar nesta noite. Então talvez você entrou aqui hoje, está decepcionado com algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que não deram certo. Irmão, se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Bendito seja Deus. Pode ser que hoje mesmo Jesus volte para nos buscar, irmão, e tudo vai ficar. Se alegre na esperança de Jesus Cristo, que Ele voltará para buscar o seu povo e a sua igreja. Aleluia. Essa alegria do mundo é sufocada pelos acontecimentos e depende das circunstâncias, mas a alegria que vem de Deus, essa está estabelecida nele. Ela é muito diferente. Jesus, Ele não abriu a sua boca, mesmo no momento de grande angústia, Ele ficou ali. A alegria que vem de Deus é uma alegria que tem Jesus Cristo no centro, e não nós mesmos, amém? Cristo é o motivo da minha alegria.
Cristo é o motivo da minha alegria. Posso estar com o problema que for, lá em casa eu vou pôr o louvor e vou ficar ouvindo, as mulheres vão lá na pia lavar louça, põe um louvorzinho lá de fundo e vai lavando a loucinha, não importa que acabou o detergente, sei lá, né? Ou acabou o sabão, não tem problema, não vamos reclamar, a gente dá um jeito, faz alguma coisa. Mas irmão, nós não podemos perder a alegria, não podemos adoecer como muitos têm adoecido, porque alguma coisa não deu certo, ou por causa de uma tragédia, por causa de um problema, de um infortúnio. Nós temos que nos regozijar. Paulo disse: regozijai-vos. E sabe por quê? Paulo, ele vencia as dificuldades dele? Porque ele falou bem claro, ele disse: regozijai-vos no Senhor. Amém? Regozijai-vos no Senhor. Não é regozijai-vos no pastor, regozijai-vos na igreja, regozijai-vos no marido, regozijai-vos no político, regozijai-vos no emprego. Não, regozije-se, alegre-se em Deus. Nós lemos o Salmo de número 126, que fala de alegria, que quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, diz a palavra do Senhor. Então, irmão, servir a Deus é sinônimo de alegria. Nós não fomos batizados no suco de limão, mas nós fomos batizados nas águas e no Espírito Santo. A Bíblia diz, João Batista disse: olha, aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Então se alegre, irmão. Está passando luta, nós não cantamos hoje? Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Louve, irmão. Está sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Aleluia, o teu louvor invade o céu. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Talvez seja por isso que Paulo e Silas estavam ali adorando e exaltando o nome do Senhor, quando estavam presos por volta da meia-noite e Deus mandou o terremoto. Aleluia. Falar como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha aí, o Nabucodonosor. Se o Deus a quem nós continuamente servimos quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos prostrar perante a tua imagem, nem vamos dar culto a eles. Eles sabiam em quem eles criam, irmão. Então assim temos que ser. Não importa se está tendo tempestade dentro de você, irmão, você carrega uma esperança que ninguém pode roubar. Não vai ser circunstâncias, dificuldade que vai roubar o que Deus colocou dentro do teu coração. A alegria em Deus é muito diferente, porque é de outra natureza, porque tem outra base, tem outra origem. A alegria de Deus vem da eternidade, por isso dura para sempre e tem um valor eterno. Ela não se desgasta, ela não se corrompe, ela não acaba. Louvado seja Deus. Os discípulos sofriam e eles vinham alegre contar o testemunho que eles haviam sofrido, apanhado por amor a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É uma alegria que mesmo em meio às provações e sofrimento e até diante da morte, dá toda a glória a Deus e louva o seu nome. A alegria em Deus não é segundo a natureza humana, nem produz reações tipicamente humanas. Ela é divina e assim ela é sobrenatural. Amém? Essa alegria soberana só é encontrada em Deus, que apresenteia aos seus como um dom precioso. A alegria de Deus tem dimensões, qualidades e quantidades que nós não conhecemos. Ela repousa em si mesma e permanece imutável, porque o próprio Deus é imutável, pois Ele é um ser eterno. Quando o Senhor manda que nos alegremos, Ele está tentando conquistar-nos, dizendo: fiquem firmes em minhas promessas, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Estou cantando a versão cantor cristão, tá? Da harpa é diferente. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor, meu mestre, ou o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Então, amado, a nossa mente tem que estar em Cristo constantemente, frequentemente. Haja o que houver, aleluia, o nosso coração tem que estar apegado em Deus. Então, ele disse: regozijai-vos no Senhor. Amém? Então, regozije-se em Deus, irmão. Tira o foco das coisas que você tem focado na tua vida e coloca tudo em Deus.
converge, canaliza tudo em Deus, e você vai ver, irmão, que aconteça o que acontecer, nada vai abalar a tua fé. Eu vejo muitos cristãos se desviando porque alguma coisa não deu certo. Aí a gente fica pensando, mas a pessoa era convertida mesmo? Por que desviou? Às vezes, irmão, nós erramos em não focar em Deus. Nós erramos em tirar o olhar de Jesus, como disse a Bíblia Sagrada diz. Pedro, ele estava andando, mas quando ele começou a reparar na força do vento e da tempestade, ele afundou. Jesus falou: homem de pouca fé, por que você duvidou? Não podemos tirar o olhar de Jesus, irmão, porque Jesus é a nossa inspiração, Ele é a nossa motivação, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso maior tesouro. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ou contrário, né? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro for a tua esposa, irmão, você pode até chamar ela de tesouro, né? Tesourinho, meu tesouro, né, irmão? Mas se o teu tesouro for a tua esposa, irmão, sinto muito, teu coração vai estar nela. O dia que acontecer alguma coisa, tomara que nunca aconteça nada de mal, você vai se desandar na fé. Mas o teu tesouro tem que ser Jesus, não pode ser os teus filhos também. Jó perdeu 10 e ele continuou firme. Amém, irmão? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que ele disse na palavra dele. Então, irmão, ele disse: alegrai-vos no Senhor. E em outra palavra, em Tessalonicenses, ele fala assim: regozijai-vos sempre. Sempre quer dizer ininterruptamente. Regozijai-vos ininterruptamente. Sempre se alegra no Senhor, aconteça o que acontecer. É essa a ordenança da palavra de Deus para a tua vida. E eu gostaria de convidar você para ficar de pé.